O anime começa com o nosso protagonista Maki Maehara caminhando pelo corredor refletindo sobre as coisas que já aprendeu na vida. Em toda a sala de aula é a mesma história. Sempre tem aquela galera que ilumina o lugar inteiro com um sorriso e os que ficam na deles, isolados, como é o caso dele. Aí a gente volta no tempo pro começo de tudo. É o primeiro dia de aula e o Maki tá zero animado, porque simplesmente detesta a primavera. A professora chega, se apresenta como Miki Yagi Saga e avisa que vai acompanhar a turma durante o ano. A galera aplaude e ela fica super contente. Enquanto isso, o Maki tá viajando, pensando que é mais um ano escolar, deixando pra trás as despedidas de março e começando os encontros de abril. No meio dessa distração, a professora entrega um questionário pra cada aluno, dizendo que quer conhecer todo mundo. Sente o drama. Isso é o que o Maki mais odeia nessa época. Sem escapatória, ele preenche a folha. Depois, a professora puxa um papel aleatório e adivinha, é o Maki. Ele tem aquela reação involuntária pela falta de sorte absurda de ser o primeiro, mas levanta e fica de pé. A Miki lê a ficha e comenta que ele veio do ensino fundamental Matsubara, perguntando se não é da região. Sem energia, o Maki explica que se mudou no inverno do último ano por questões familiares. A professora nota que nos hobbies ele colocou videogame e nos gostos, nada em especial. Então puxa assunto perguntando o que ele faz nos finais de semana. Sem saída, ele conta que a mãe trabalha nas sextas, ele fica com a casa só pra ele, pede pizza, toma refrigerante de cola, joga na TV grandona e vê umas coisas no computador. A boa vida. A professora pergunta se não tem mais nada. Quando ele diz que assiste filmes, ela quer saber o tipo. Ele responde que curte filmes de tubarão, de crocodilo e uns de baixo orçamento, deixando claro que esse é o gosto dele, e querendo acabar logo com o interrogatório, senta de uma vez. Para não esticar, a professora passa para outra ficha e chama a aluna de sobrenome Amami. Com energia contagiante, a garota se apresenta como Yu Amami, explica que o nome se escreve com os ideogramas de céu, mar e pôr do sol, e deseja um ótimo ano para todos. A Miki elogia o cabelo dela, e a Yu explica que a avó é estrangeira e todo mundo diz que ela é cara da avó quando era jovem. A professora lê que ela veio da escola feminina Tatibana, que tem ensino médio próprio, e fica curiosa. A Yu explica que quis tentar uma escola mista depois de tanto tempo só com garotas. Logo em seguida, puxa a amiga para se apresentar. Com a permissão da professora, ela diz que se chama Umi Asano. Veio da mesma escola, ficou surpresa de caírem na mesma sala e, para ser sincera, já tá cansada da amiga, pedindo pro pessoal cuidar dela. A Yu pula para abraçar a Umi reclamando que ela é muito má, parecendo quase um cachorrinho abandonado. Enquanto as duas brincam na frente, colegas cochicham que deram muita sorte de ter as duas ali. O Maki já deduz que a turma vai girar em torno delas, mas nem liga. E assim, depois da pior primeira impressão da história, o Maki segue passando os dias na solidão, enquanto as duas aproveitam tudo com a turma. Apesar disso, ele pensa que já tá acostumado a ficar sozinho. No fundo, não acharia ruim falar besteira com os amigos depois da aula, mas se convence de que se vira muito bem sem amizades. No intervalo de outro dia, a Yu diz pra Umi que sobreviveram a mais uma semana, orgulhosa por ter pegado no sono só 2 vezes. A Umi lembra que dormir em aula não é motivo de elogio. Enquanto elas conversam, uns caras perto do Maki comentam que a Yu é um anjo na terra e que a Umi também não fica atrás. Nesse momento, a Umi mostra no celular um filme que quer ver. A Yu aga aquela cara de paisagem e tenta disfarçar que achou a ideia meio chata. A Umi diz que tudo bem, ia ver sozinha mesmo. A Yu insiste em assistir junto e pergunta a plataforma. A Umi explica que não tem em nenhum lugar porque é muito alternativo. Combinam de se ver no dia seguinte. Bem nessa hora, o Maki passa do lado e por acaso vê a tela do celular, descobrindo o filme. Quando sai, resmunga baixinho que ela tem bom gosto. Mais tarde, andando pela rua e vendo uns caras rindo juntos, ele solta a palavra amigo sem perceber. Balança a cabeça e segue caminho. Entra numa locadora que adora e vai direto pros clássicos. Na hora de pegar o filme, se afasta ao notar outra pessoa indo pegar a mesma fita e pede desculpas. A pessoa faz um bico. É a Umi, reclamando que estava do lado dele um tempão e ele nem notou. Ela pergunta se é a primeira vez que se falam, mesmo sendo da mesma sala. O Maki concorda, mas lembra da conversa e pergunta sobre os planos dela. A Umi percebe que ele escutou e dá uma bronca de leve, dizendo que ouvir os outros escondido é feio. O Maki fica tenso e pede desculpas, o que faz ela soltar um sorriso. Ela explica que falavam alto e pede desculpas pelo barulho. Aí confessa que a história para Yu era meia verdade. O objetivo dela era conversar com ele. Sente o clima, o Maki é pego de surpresa. Ela mostra uma ficha de apresentação verdadeira, onde escreveu que ama refrigerante de cola e bebidas com gás, que encontrou sua alma gêmea e adoraria ser amiga dele. Ela explica que dessa vez preencheu de verdade, como ele fez no primeiro dia. Sem perder tempo, pede uma recomendação de filme. O Maki pensa e escolhe Tubarão Piranha. A Umi dá risada com a capa, dizendo que não faz sentido. Depois fala do Tubarão Kung Fu, mandando a real que o filme é tão ruim que chega a ser bom. O Maki concorda, esse é exatamente o ponto. E foi assim que os dois viraram amigos em segredo. Voltando para o corredor, é aqui que ele recebe a mensagem da Umi pedindo para se verem. E ele aceita. Mais tarde, a Umi chega no apartamento dele. O Maki avisa que já pediu a comida.
Quando mostra o refrigerante de cola e a batata frita, ela pergunta o prato principal. Como se estivessem em total sincronia, a Umi começa a falar junto com ele, palavra por palavra. Frango teriyaki com alho, queijo dos anjos e demônios, queijo em dobro, maionese extra e o triplo de alho. O Maki fica impressionado e quando ela solta um sorriso provocador, ele diz que ela tem um gosto muito bom. Quem não queria uma sintonia dessas? Fazem um brinde pro fim da semana. A Umi pergunta o jogo do dia. O Maki diz que acordou competitivo e escolheu um jogo de tiro. Ela avisa que vai amassar ele, mas ele lembra que ela perdeu de 10-0 na semana passada. Ela jura que treinou em casa. Depois de um bom tempo, a Umi tá sofrendo nos controles enquanto o Maki joga super tranquilo com um sorrisinho, ganhando como sempre. No fim, a Umi quase soca ao chão, mas ele segura a mão dela por causa dos vizinhos. Frustrada, exige trocar de jogo. Quando a noite cai, ela diz que precisa ir. De repente, o olhar dele trava nela. A Umi percebe, brincando perguntando se gostou do que viu, se cobre e começa a chamar ele de pervertido. Ele explica que só ficou surpreso por ela ser tão magra comendo tanto. Ela rebate que é porque faz exercício e alfineta que com a gordurinha dele ele não tem moral. Dá um beliscão na barriga dele, descobre o ponto fraco e parte pro ataque. Depois de zoar bastante, pega as coisas e vai pra porta. Comenta que é só a terceira vez que se vêem, mas mal pode acreditar no quão bem se dão. O Maki concorda, mas diz que só rolou porque ela tomou a decisão estranha de puxar assunto. Ela rebate que ele é mais estranho por convidar uma garota que acabou de conhecer pra casa. Mudando de assunto, avisa que na semana que vem vão sair. Segundos depois, a ficha do Maki cai. Sair significa sair na rua. Ele corre pro corredor e ela confirma. Compras, comer fora, fliperama. Ela explica que se sente culpada por sempre dar trabalho. Então vai ser a guia dele no mundo exterior. Ele pergunta se vão só os dois. Ela diz que é lógico, já que ninguém sabe que são amigos. Esse foi o acordo, porque ele é um fantasma na escola e ela é o centro das atenções. A Umi provoca, dizendo que ele deve estar nervoso por ter um encontro. O Maki estranha a palavra e nega. Ela diz pra relaxar e que no pior dos casos, se forem pegos, é só dizerem que são namorados. O Maki entra em pânico, mas ela avisa que é brincadeira e vai embora, lembrando que o passeio tá marcado. Mais tarde, o Maki conta pra mãe, que não acredita no que tá ouvindo e pede pra repetir. Ele explica que vai sair com alguém na sexta e quer um adiantamento da mesada. A mãe chega perto e pergunta se ele não tá sofrendo extorsão. O Maki garante que não, que são só amigos. Ela pergunta se não é imaginário. Quando ele nega, fica na empolgação total. O dia chega e a mãe entrega 10.000 ienes, mas ele avisa que 2.000 já estão de bom tamanho. No dia, trocam mensagens para confirmar. Ele com ícone de refrigerante de cola, ela de tubarão. Na escola, a Umi faz um sinal com a mão nas costas pro Maki, que fica tenso. Aí o nota o movimento estranho e a Umi disfarça dizendo que estava coçando as costas. No intervalo, o Maki vai comer num canto afastado e nota um cara prestes a se declarar para uma garota. Tenta sair de fininho, mas tromba com a Yu e a Nima, que querem espionar a Umi e acabam arrastando ele junto. Sente a tensão, os três lá observando de longe. O cara pergunta pra Umi se quer sair com ele. Sem pensar muito, ela manda um "sinto muito", rejeitando na lata. O cara pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não tá procurando nada agora. A Nina comenta baixinho que era impossível aceitar, porque se o cara fica correndo atrás das garotas, é óbvio que vai tomar fora. A Yu concorda e lembra que ele tinha feito a mesma coisa com ela. O Maki pensa que o cara tem muita coragem de se declarar para duas amigas bonitas num espaço tão curto. Enquanto a Umi tenta encerrar a conversa, o cara sugere começarem como amigos. Ela manda direto, assim tem menos interesse ainda. Com o caso encerrado, a Yu pede desculpas ao Maki por tê-lo metido nisso. Antes de ir, pede o celular dele emprestado, salva o número nos contatos e pede para ele dar um toque no dela, avisando que é segredo. Ele se dá conta de que agora tem mais um segredo para guardar. Mais tarde, o Maki conta pra Umi que viu a declaração do veterano, omitindo que a Yu e a Nina também estavam. A Umi garante que não tá chateada. O Maki pergunta se ela é tão popular assim. Ela diz que até é, mas nada comparado a Yu. Curioso, ele pede para explicar o que acha da popularidade. Ele diz que significa gente se aproximando por interesse, lidar com pessoas chatas e que parece um pesadelo. Prefere ficar sozinho a encarar tanta dor de cabeça. A Umi entende, mas acha ele meio dramático, porém logo avisa que é exatamente isso que gosta nele. Como amigo, para não confundir. O Maki responde que ela também não é nada mal como amiga. Ela rebate que se não fosse por ela, ele estaria na pior. Ele devolve dizendo que sem ele, ela não teria com quem falar dos gostos nerds. Isso acende o espírito competitivo dos dois e pegam os controles para mais um duelo. A semana passa até chegar a sexta do passeio.
O Maki manda mensagem avisando que tá indo pra estação. A Umi, ainda com a Yu e a Nina, solta a velha desculpa de ter coisa pra fazer em casa. A Nina rebate que mesmo reclamando, ela parece feliz e acusa que deve estar escondendo um namorado. A Yu acha absurdo, mas hesita e pergunta só pra confirmar. A Umi dá um peteleco na cabeça dela e uma bronca na Nina, tudo na esportiva. Na estação, o Maki chega e é surpreendido pela Umi por trás. Ela zoa o visual todo preto dele, aconselhando combinar as cores da próxima vez. O Maki foca na parte da próxima vez. Ela deu a entender que vão sair de novo. Ele a leva numa loja com pegada otaku. A Umi acha curioso, mas avisa que tá adorando conhecer lugares novos. Ela pede pra ele falar com mais intimidade, mas quando ele tenta, chama pelo sobrenome, sem os tratamentos formais, e fica tenso. A Umi faz bico porque ele não usou o primeiro nome. Ele propõe trocar nomes, mas usa a desculpa de que não são tão próximos. Ela, pra não sair perdendo, ameaça arrastar ele pra sessão de maiores de 18 anos. Com a vitória garantida, vão comer num fast food, onde a Umi recomenda uma antologia chamada Anjos do Tubarão. O Maki fica interessado e pergunta se pode fazer planos com ela toda semana. Ela saca que ele tá preocupado com a Yu e a Nina e garante que se encontra com elas nos outros dias. Nesse momento, umas garotas reconhecem a Umi como a que rejeitou o veterano e começam a falar que ela nem é tudo isso. A Umi fica chateada, pega uma batata frita e, num tom carinhoso, pede pro Maki abrir a boca, fingindo que são namorados. Ela fala alto de propósito e dá um chute por baixo da mesa para ele entrar na onda. As garotas concluem que deve ser só alguém parecida, porque a popular não sairia com aquele cara. A Umi levanta furiosa por falarem assim dele, mas o Maki pede pra deixar pra lá, garantindo que o importante é que ela conhece ele de verdade. Ela senta brava e pede pra irem pro fliperama, onde se divertem de montão. Depois de um bom tempo, o Maki sugere que é hora de ir. Ele avisa que vai ao banheiro primeiro. Sozinho, pensa no quanto tudo aquilo é estranho. Nunca imaginou que sairia com a Umi, mas acha que valeu a pena e fica feliz. Na mesma hora, é pego desprevenido quando a Yu aparece com a Nina e outros caras da escola. A Nina não reconhece o Maki sem uniforme. A Yu pergunta se ele tá acompanhado. Ele diz que sim, e nessa hora o celular toca. A Umi escuta toda a conversa. A Yu fica feliz e convida ele para andar com o grupo. A Nina tenta alertar a Yu para não pressionar o Maki, mas na inocência dela, a Yu acha que quanto mais gente, melhor. A Nina não pensa assim. E a Yu pergunta na lata se ela não vai com a cara do Maki, deixando a Nina sem saída. O Maki entende porque a Umi prefere sair só com ele nas sextas. Mantendo a calma, recusa o convite e explica que tem gente que não nasceu para grupo, forçam a barra para acompanhar e ficam exaustas. Ele sabe porque é assim. Percebendo que falou demais, resume que já tem planos com um amigo e vai embora, deixando a Yu sem palavras. Quando encontra a Umi, ela agradece por ter salvado ela. Aí resolve abrir o coração. Conta que faz mais ou menos um ano mergulhou nas coisas nerds. Ela sempre foi a líder, a que mantinha a turma unida. É o que acontece quando se é bonita e inteligente. Mas não demorou para entender que as pessoas pararam de agradecer e começaram a achar que era obrigação dela. A pressão acumulou até ela sentir que ia enlouquecer. E encontrou refúgio nos hobbies, querendo um amigo para compartilhar. O Maki diz que ela devia ter falado antes. Ela concorda, mas lembra que nunca tinha feito amizade com o garoto. Pede desculpas pela confusão do dia e avisa que vai falar com a Yu, que mandou mensagem preocupada se deixou ele irritado. O Maki sente que é ele quem devia pedir desculpas, mas a Umi diz para relaxar, é para isso que servem os amigos. Isso traz uma paz gigante pro Maki. Ela começa a fazer cafuné nele devagarzinho e quando ele pega no sono, aproveita para agradecer mais uma vez. No dia seguinte, a Yu vai direto falar com o Maki, fazendo reverência para pedir desculpas por ter incomodado ele. Isso chama a atenção da sala inteira. O Maki diz que ela tá perdoada e que sabe que a intenção foi boa. Feliz, ela pergunta se ele tem tempo depois, porque quer trocar uma ideia. Ele topa, mas quando ela pergunta bem alto se ele não trocou de número, a sala inteira para. Agora geral sabe que ele tem o contato da popular Yu Amami. O Maki lembra de fininho que era para ser segredo. A ficha cai e ela se despede igual um robô, voltando dura pro lugar. Ele recebe uma mensagem da Umi com um adesivo gigante de OK. Depois da aula, a Yu explica que estava nervosa de ficar a sós com o garoto, por isso a Umi está acompanhando. Ela garante que a Umi é ótima em guardar segredos. Entrando no teatro, a Umi solta um muito prazer em conhecê-lo e o Maki segue a corrente. As duas comentam que a Nina está seguindo eles de novo e saem correndo puxando o Maki pela mão. A Nina sai do esconderijo gritando para pararem, mas a Umi grita de volta chamando ela de paparazzi. No meio da correria, o Maki comenta que a Umi parece se divertir, e embora ela diga que é coisa da cabeça dele, não solta a mão em nenhum momento. Quando despistam a Nina, o Maki sugere irem para casa dele. A Umi dá bronca, dizendo que ele não pode convidar uma garota que acabou de conhecer assim, fingindo indignação. No fim, vão para lá mesmo. A Umi avisa que estão ali para falar do que rolou, mas antes, com um sorriso de dar medo, pergunta como é que os dois têm o número um do outro. Sem escapatória, contam a verdade. A Umi dá um peteleco na testa de cada um como castigo e manda irem direto ao ponto. A Yu faz reverência ao Maki, pedindo desculpas por ter ignorado ele no outro dia.
O Maki aproveita para se desculpar pelo que disse na hora de ir embora, explicando que se retrai em grupos grandes. A Io conclui que ele deve gostar muito do tal amigo, fazendo os dois ficarem vermelhos por dentro. Para quebrar o clima, a Omi avisa que tá tudo resolvido. Mas antes de ir, a Io estende a mão e pergunta se ele gostaria de ser amigo dela. O Maki e a Omi são pegos de surpresa, mas a Io mantém aquela essência inocente e gentil que é a marca registrada dela. E é assim que o episódio 2 chega ao fim. Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 3 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.